Oi, gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim. E hoje o vídeo vai ser fazendo a Coraline e pintando ela com aquarela, porque pediram aqui nos comentários. E é claro que eu vou fazer. Vou confessar que eu amei esse comentário, porque inclusive o primeiro desenho que eu trouxe aqui pro canal foi a Coraline, e eu fiz ela com lápis de cor numa folha 3, ou seja, era uma folha muito grande pra pintar com lápis de cor. Eu lembro que eu levei o dia inteiro pra fazer, mas se vocês quiserem ver como ficou o resultado, tá aqui no canal, é só vocês procurarem. E ficou bem diferente do que eu fiz essa. Eu amei o resultado, eu espero que vocês gostem também. Então aproveita, já curte, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário se você quer algum vídeo específico, porque provavelmente eu posso trazer aqui. Eu optei por fazer um rascunho simples, até porque eu ia pintar com aquarela, e eu também ia apagar a maior parte, justamente para não manchar com o grafite. Então eu resolvi fazer só o básico para eu entender o contorno, para eu entender onde é que ficava cada coisa, para ficar mais simples depois. E bora pra pintura, porque com certeza essa é uma das partes mais relaxantes e mais divertidas que tem. E eu confesso que a única coisa que me incomoda na aquarela é ter que ficar esperando secar. Às vezes eu uso secador de cabelo, mas tem que tomar muito cuidado se você for fazer isso. Porque se você passar uma quantidade significativa de água e ligar o secador, provavelmente você vai jogar tinta pra tudo quanto é lado, você vai estragar o desenho, vai manchar. E caso o seu objetivo seja que a cor fique exatamente onde você colocou, é melhor você deixar esperar secar sozinho ou passar o secador de cabelo justamente quando estiver quase seco. Nesse desenho da Coraline, eu só usei o secador na última parte, quando ele estava quase seco, só para eu conseguir fazer o contorno com a caneta depois, para conseguir finalizar. De resto, eu realmente esperei cada passo. E com as tintas, eu usei algumas cores específicas, como vocês estão vendo aí. Só que para fazer a sombra do rosto, eu optei por misturar o cinza com a cor do tom ali do bege, com o salmão, justamente para dar uma tonalidade de sombra. Eu tinha até optado por colocar um azul ali uma hora, só que eu achei que o azul acabou ficando um pouco mais pesado do que eu imaginei, e eu achei que o cinza casou bem mais. E assim, consequentemente, fui fazendo no casaco, no cabelo, no pescoço, na orelha, em todos os detalhes do desenho que eu achava justo colocar um pouquinho de sombra. Eu sempre opto por tomar cuidado na hora de passar as bases, justamente para não manchar e não misturar, porque se você passar, por exemplo, esse azul muito perto do tom de pele, provavelmente uma cor vai invadir a outra e vai acabar manchando, que não é o que você quer. O certo ali no cabelo é realmente esperar a pele secar. O casaco e a pele eu fui fazendo ao mesmo tempo, porque tinha uma certa distância. Teve só um momento ali que ficou o pescoço dela meio nem lá nem cá, mas aí eu consegui corrigir depois, o que é muito bacana com a aquarela também. Normalmente, quando eu cometo um erro com aquarela, eu faço exatamente o que eu tô fazendo agora. Eu seco bem o pincel, coloco aonde tá a tinta errada, tiro o excesso e eu vou fazendo isso várias vezes, até conseguir tirar a maior parte da tinta e puxar o tom que eu quero pro lugar certo. Caso você queira também, dá pra pôr papel, dá pra pôr alguma outra coisa, mas eu tenho medo do papel grudar ou acabar manchando mais ainda, então eu realmente prefiro fazer desse jeito. E depois, se mesmo assim secar e ficar a cor que eu não quero, eu tento tirar e tentar diminuir pelo menos a aparência com água, ou passar uma tonalidade que eu quero em cima, e aí você vai aos poucos transformando no que você quer. Demora um pouco mais do que uma tinta a óleo, por exemplo. Porque a tinta a óleo é só você passar por cima que o defeitinho já sumiu. É super simples. Sempre que eu tô fazendo essa parte no desenho, que é a parte da sombra, tentando montar as coisas, sempre parece que o desenho vai dar errado, e que ele vai ficar feio, e que não tá bacana. E eu só fico satisfeita mesmo, normalmente no final, ou quase finalizando, que eu vejo que dá pra relaxar e que deu tudo certo.
porque nesse momento eu estava com muito receio de acabar não dando muito bom. Nessa hora eu comecei a relaxar e vi que as coisas estavam encaminhando e que estava dando tudo certo e estava seguindo o que eu queria. Na parte do cabelo, eu resolvi pegar um tom mais escuro, que é a cor do cabelo da personagem, e passar uma camada mais escura na raiz e mais escuras na ponta, e deixar aquela parte da orelha um pouquinho mais clara, justamente para dar uma questão de profundidade e volume no cabelo, que fica muito bacana também. Outra dica para cabelo é depois que você passar a base da cor que você quer, é você pegar a aquarela mais pura ainda e fazer uns traçados para como se fosse os fios do cabelo, para dar mais textura para o desenho e ficar muito bonito o resultado final. Nesse momento eu resolvi escurecer um pouquinho mais a raiz em algumas partes do cabelo, para dar um pouquinho mais de textura, para ficar um pouco mais interessante o resultado. E também foi tudo questão visual, então o desenho de referência também ajudou muito, e é muito importante que você sempre tenha uma referência na hora de desenhar, para você entender o ângulo que você quer, a forma, até para na hora de sombrear você saber exatamente quais são as partes certas, porque sombrear somente da sua cabeça é bem mais complexo e difícil. Na parte da blusa amarela, eu realmente segui exatamente a mesma coisa da parte de sombreado do rosto, só que no caso com a cor amarela. Eu usei 2 tons de amarelo, também usei o cinza para dar um pouco mais de textura e o preto para dar um pouco mais de profundidade, para deixar algumas partes mais marcadas na jaqueta. Depois eu optei por pintar o fundo de preto justamente para dar mais destaque ainda para o desenho. E quem já assistiu sabe que faz todo sentido. Caso você ainda não tenha assistido Coraline, eu tenho uma ótima recomendação pra te fazer. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti eu fiquei morrendo de medo, mas eu não lembro nem quantos anos eu tinha, eu era bem novinha. Mas eu lembro que me marcou muito o desenho e também as coisas que ela pensava, a reviravolta que acontece, e você ficar torcendo para as coisas darem certo, é muito emocionante. E depois do desenho seco, chegou a hora de finalizar ele com a caneta. Eu sei que às vezes só a aquarela fica bonito, eu gostei bastante desse resultado, mas ainda assim eu achei que precisava de mais alguma coisa para dar um pouco mais de textura, para ficar um pouco mais interessante, e eu queria muito marcar alguns lugares que eu achei que necessitava. Nessa parte da touca eu resolvi fazer algumas formas geométricas para colocar um pouco mais de textura e profundidade, porque eu não queria pintar tudo de preto ali só pra ficar meio assim. Então eu gosto muito de usar a caneta para fazer alguns detalhes e deixar um pouco mais marcado ou fazer uma gracinha a mais no desenho.
E basicamente esse foi o resultado. Eu amei muito como ficou o desenho. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, gente. Tchau!